Paloma. Moro na cidade de Araxá, em Minas Gerais. O que vou relatar aqui hoje não aconteceu comigo, mas sim com minha avó e uma tia minha. O ano era de 1980 e elas moravam em uma casa aqui na cidade. Minha avó conta que naquela época morava um senhor bem em frente à sua casa. Naquele tempo onde ela morava ainda era tudo mato, não tinha sequer rua de asfalto. Era como se fosse uma zona rural mesmo. E havia pouquíssimas casas. A casa da minha avó era cercada por uma cerca de arame. Minha avó me contou que em seu quintal havia muitos pés de frutas, bananeiras, um chiqueiro e um galinheiro, e que o senhor que morava na casa em frente virava lobisomem. Minha avó me relatou que várias vezes já viu ele virando a besta, e que geralmente ele se transformava dentro dos chiqueiros, e que sempre ouvia quando os porcos ficavam inquietos, mas ela e meu avô nunca tinham coragem de sair lá fora à noite para ver o que realmente estava acontecendo. Porém, pelas brechas das janelas e das portas de sua casa, eles sempre viam aquele senhor entrar no seu terreno e ir em direção ao chiqueiro. Minha avó conta que ao se transformar, ele subia em cima de um pé de goiaba que havia lá e que na verdade ainda tem até hoje. Segundo minha avó, às vezes aquele senhor aparecia de manhã na porta de sua casa com a roupa toda suja de goiaba e lhe pedia para fazer um chá, dizendo que não estava bom do estômago. E minha avó, como era muito caridosa, sempre lhe fazia um chá. Em uma certa noite, como era muito comum, todos haviam se deitado bem cedo, pelo fato de não ter televisão nem luz elétrica. Minha mãe conta que naquela noite havia se deitado junto às suas 6 irmãs, e todas dormiam juntas em um só quarto, pois naquela época elas eram bem novas, tinham em torno de 10 anos. Mas ela era a mais nova das 7 filhas. Ela conta que começou a escutar umas batidas de orelha embaixo da janela de madeira e que percebeu que algo estava andando ali em volta da casa. Ela percebeu que o que quer que fosse que estava ali parou bem debaixo da janela da sala. Minha mãe se levantou e foi olhar para ver o que era. Ela achava que seria um cachorro que estava ali, pois antes de escutar aquilo, ela escutou uns latidos de cachorro. Ela levantou em silêncio para não acordar ninguém, pois meu avô era muito bravo naquela época. Não gostava muito delas ficarem zanzando à noite pela casa, atrapalhando o sono de todos. Minha mãe conta que foi indo bem devagar em direção à janela, e que quando ela olhou por uma greta que tinha, ela se deparou com uma coisa horrível, parada bem ao lado da janela. Uma criatura grande, peluda, com pelo preto, estava igual um cachorro entre 4 patas. Tinha olhos vermelhos e parecia estar procurando alguma coisa. Minha mãe foi para o quarto dos meus avós para acordá-los. No que minha mãe foi até o quarto dos meus avós, uma das minhas tias acordou com a movimentação na casa e também foi ver o que estava acontecendo. Quando minha mãe voltou do quarto com a minha avó, as 3, a minha mãe, minha avó e minha tia que havia acordado, foram para a janela ver a tal criatura que a minha mãe tinha acabado de ver. Quando as 3 chegaram na janela,
Aquela besta estava olhando para a janela. Parecia que ela sabia que algumas pessoas iriam aparecer ali. Aquela coisa começou a arranhar a janela. Pelo barulho que fazia, dava para perceber que eram garras enormes. Nesse mesmo instante, minha avó se afastou da janela e puxou minha mãe e minha tia, que haviam travado de medo. Em seguida, minha avó puxou novamente minha tia e minha mãe e foram correndo para o quarto, já que aquela casa era antiga e facilmente aquela coisa poderia colocar a janela abaixo. Minha avó correu e acordou o meu avô. Mas como naquela época meu avô bebia muito, ele nem sequer acordou. Minha avó, minha mãe e minha tia ficaram ali na porta do quarto, espiando para ver se aquela criatura iria conseguir entrar na casa. Nesse mesmo instante, as minhas outras tias também acordaram. E quando perceberam o que estava acontecendo, começaram a chorar. Minha avó fez sinal para que todas ficassem quietas, com a esperança daquela criatura desistir e ir embora. As outras correram junto para minha avó também, e ficaram todas ali abraçadas umas com as outras, esperando o que iria acontecer. Minha avó tinha certeza de que aquilo era um lobisomem, mas resolveu não falar nada para as minhas tias, para elas não fazerem escândalo de medo. Aquela coisa ficou um tempo lá fora, rosnando e dando patadas na janela, querendo entrar a qualquer preço. Passou-se um bom tempo e aquele bicho viu que não conseguiria entrar e foi se afastando aos poucos da casa. Pelo barulho que ainda se podia ouvir lá fora, aquela criatura se embrenhou no meio dos matos. Todas ali dentro, minha avó, minha mãe e minhas tias, suspiraram aliviadas por aquilo ter ido embora. Minha avó ficou o resto da noite com elas no quarto e elas não conseguiram dormir, principalmente minha mãe, que também viu aquela coisa pela janela. De manhã, minha avó contou tudo para meu avô. Ele ficou assustado com aquilo que minha avó havia contado. Minha avó resolveu contar para suas filhas que aquilo era um lobisomem e que provavelmente seria aquele vizinho que morava em frente. Ela resolveu contar e pediu para que elas tomassem muito cuidado com aquele sujeito. Após aquela noite, aquele senhor nunca mais apareceu na porta da minha avó para pedir que ela fizesse chá para ele. Após alguns anos, aquele senhor acabou falecendo devido à sua idade avançada. E junto com ele, também faleceu aquela maldição do lobisomem. Boa noite.